Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo Gibim, que é médico cirurgião vascular, médico do esporte. O Dr. Rodrigo tem doutorado pela Unesp de Botucatu, assistente no serviço de cirurgia vascular e endovascular do Hospital das Clínicas da Unesp e diretor da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte e do Exercício. Rodrigo, bem-vindo. A ideia é estar discutindo com você a respeito do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Legal, João. Obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo temas que fazem essa interface exercício vascular. E esse é um tema meu de particular interesse, né? Porque uma das terminologias para esse tipo, modelo de treinamento, é treino em isquemia, né? E particularmente nós, cirurgiões vasculares, ortopedistas, que a gente tem medo de isquemia, né? Particularmente isquemia e reperfusão, que é o que faz no treino, né? Então eu tenho lá um garroteamento, eu faço o exercício físico, depois eu tenho que liberar esse garroteamento. Aí já intuitivamente, né, na medicina convencional, a gente pensaria, esse músculo vai lesar, vai sofrer rabdomiólise. Então, seria uma coisa que é presuntiva pelo conceito tradicional e não é o que a gente vê no que acontece nesse modelo de treinamento. Então, isso me gerou bastante interesse e eu destinei um pouquinho mais de estudo nessa área, né? Então, eu também, né, além da medicina esportiva da cirurgia vascular, eu fiz uma especialização em ciência do treinamento de força pela Universidade Federal de São Carlos, né, uma especialização ali em musculação, e eu fiz a treinabilidade, né, o treinamento total para poder ser prescritor da metodologia patente desse modelo de treinamento, que é a metodologia japonesa Kaatsu, né? Então, eu sou prescritor internacional aí do Kaatsu também, certificado para isso, justamente para tentar difundir mais esse conhecimento desse modelo de treinamento entre os colegas médicos que têm um grande preconceito na utilização de uso, achando que é algo de muito underground, algo de marombeiro, e muito pelo contrário, a gente vê uma aplicabilidade em exercício clínico muito grande desse modelo de treinamento. Aliás, talvez a principal indicação seja justamente em pessoas que têm uma limitação para atividade física. A gente vai chegar nisso Com daqui, certeza. né? Mas vamos lá. Então, para começar, qual que é o sentido de fazer um treino com restrição de fluxo sanguíneo? Tá, joia? Então, por definição, né, a gente fala em treinamento com restrição parcial de fluxo sanguíneo, né? Então, existem outras nomenclaturas na literatura que são nomenclaturas que não devem ser utilizadas, né? Treino de oclusão vascular, não se faz uma oclusão vascular real, né? Se faz uma oclusão venosa com uma restrição parcial do fluxo arterial, né? Então, o treino de restrição parcial de fluxo sanguíneo, que é a aplicação de um restritor, de um dispositivo de restrição de fluxo, que pode ser uma faixa, uma cinta, né? um band, ou pode ser um manguito de pressão, sempre na raiz do membro, então na região axilar, nos membros superiores, e na região inguinal, nos membros inferiores, sempre na raiz do membro, e execução de exercícios que pode ser qualquer modelo de exercício físico. Então, pode ser um exercício físico com caráter mais aeróbico, pode ser um exercício físico com peso corporal, pode ser um exercício que lembre mais a musculação, que lembre mais o treinamento de força, né? Então, garroteamento proximal, limitação do fluxo arterial, bloqueio do retorno venoso durante a prática do exercício físico e se utilizando qualquer modelo de exercício físico para a utilização da metodologia. A ideia veio de uma percepção de quem preconizou o uso do treinamento. Então, no momento, era um fisiculturista japonês, né, que na década de 60 ele teve uma fratura de fêmur, né? E aí ele fez uma associação de que quando ele orava, né, que ele fazia as orações nas preces dele budista, e ele ficava sentado sob a panturrilha, a percepção de sensação de panturrilha dele era muito parecida com um treino extenuante de panturrilha, um treino muscular extenuante de panturrilha. E ele associou que a hipertrofia gerada pelo treino de panturrilha poderia ser
poderia ser, digamos assim, artificializada pela limitação do fluxo que era gerada, por exemplo, quando se fazia a compressão ao fazer a prece budista lá, ficar ajoelhado sobre a panturrilha. E aí veio essa ideia, eu vou comprimir, né, sem saber uma pressão, sem saber nada, vou comprimir o membro para gerar esse aperto. E gerando esse aperto, possivelmente eu vou ter a mesma percepção de hipertrofia, né, ou a mesma resposta em hipertrofia. E por isso que vem o nome original da metodologia, que é Kaatsu, né, que é aperto em japonês. Então, na fratura de fêmur, ele fez períodos de intermitência, né, desse membro fraturado, e ele manteve a massa muscular desse membro fraturado. Acabou tendo uma intercorrência clínica, né? Então, ele utilizou, não existia um dispositivo específico para isso, ele utilizou a própria faixa de luta, ele era praticante de judô também, apertava, garroteava a raiz do membro, deixava um tempo apertado e soltava esse fluxo. E ele conseguiu, apesar da imobilização, manter a massa muscular desse membro inferior fraturado. Porém, ele desenvolveu uma trombose venosa profunda e uma embolia pulmonar, né? E quase foi dessas para melhor. Mas, como ele manteve a massa muscular, ele falou, dá para aprimorar isso. Então, eu preciso fazer um critério que comprima para manter a massa muscular, mas que tenha alguma situação de segurança vascular, né? de segurança nessa manipulação do fluxo sanguíneo vascular, que não leve ao efeito colateral, por exemplo, do tipo trombose, né? E aí que se chegaram nos dispositivos e nos critérios de prescrição do treinamento para ser seguro e ter efetivamente esse benefício da hipertrofia muscular. Então, qual seria a ideia principal? Eu acho que aí, então, quer dizer, a primeira coisa já é entender esse perigo, né? Porque, de fato, não é uma coisa para você chegar, pô, interessante, eu vou lá e vou fazer alguma coisa para apertar a raiz da coxa. A ideia é entender o risco-benefício, né, de utilização e entender que pode haver um score, né, um ranqueamento do paciente, se ele é candidato ou não a utilizar essa metodologia. Então, nesse pressuposto de quem né, em quem eu vou usar esse tipo de alteração, é entender que eu vou ter os benefícios do treino convencional, do treino de força convencional, que é o treino de alta intensidade, né? O colégio americano fala em 70%, 80% de uma repetição máxima, né? Para aquele sujeito que não suportaria uma sobrecarga mecânica suficiente para gerar essa alta intensidade. Por quê? Porque quando eu associo essa restrição de fluxo à movimentação muscular, eu gero uma hipertrofia com baixas cargas. Então eu consigo os mesmos benefícios do treino convencional treinando na intensidade leve, em 30% de uma repetição máxima. Então, quem seria o público que mais se beneficiaria com esse modelo de treinamento? Aquele que precisa da hipertrofia muscular, mas que não suportaria essa sobrecarga mecânica osteoarticular, né? Por isso que é um modelo muito estudado, como o João adiantou, em situações clínicas, particularmente no idoso. Então, uma das coisas que a gente quer combater no idoso é a sarcopenia, mas existe grandes limitações do idoso, quando ele já tem, né, doença osteomiometabólica envolvida, né? Ele já é sarcopênico, já é osteopênico, já tem artrose, né? Já tem degenerações articulares e tem alguma limitação para essa progressão de sobrecarga mecânica, né? E precisa da hipertrofia muscular para sair desse processo disfuncional que é a sarcopenia, para aumentar a sua autonomia para atividade de vida diária, para aumentar a sua estabilidade articular, né? Outra situação também, que está aí mais de uma maneira transitória, né, é o sujeito em recuperação de lesão, né? Então, sujeito de recuperação de lesão, eu quero manter a massa muscular, particularmente em situações estratégicas, né? Por exemplo, o sujeito tem uma lesão do LCA, do ligamento cruzado anterior. Uma coisa que a gente sabe que é determinante de reabilitação desse sujeito é manter a massa do quadríceps femoral. Agora, como que eu vou manter a massa do quadríceps femoral se eu diminuo a treinabilidade desse indivíduo para ele ter que fazer repouso por estar num pré-operatório de LCA? E depois ele vai
ter o pós-operatório e vai ter que continuar em repouso, né? Então, em condições transitórias, eu poderia oferecer uma menor sobrecarga osteoarticular, uma menor sobrecarga mecânica, treinando com menores cargas, mantendo os benefícios do treinamento da alta intensidade. Legal. E aí, pensando um pouco nessa interface clínica aí, né? Então, pensando a gente como ortopedista, né? Quando que a gente teria esse benefício? E basicamente toda pessoa vai ter uma limitação para a prática de atividade física, quer dizer, ninguém tem uma capacidade infinita de exercício, né? Só que às vezes, em algumas pessoas, essa limitação vai ser óssea. Então, é um paciente com uma artrose, por exemplo, que tem uma condição que fazer um exercício, um movimento com alta intensidade vai gerar dor no quadril, vai gerar dor no joelho, porque tem um problema articular, né? Outras pessoas vão ter a própria musculatura, quer dizer, está tendo uma dor porque tem uma musculatura que está insuficiente ali. Mas tem uma boa articulação, tem bons tendões. E tem muitos casos onde tendão é o problema. Então você vai pegar aí uma tendinite de Aquiles, uma tendinite patelar, onde a musculatura às vezes até está adequada, mas você não consegue progredir o exercício porque você tem um outro problema associado. E claro que eu não estou falando que qualquer tendinite precisa de uma restrição de fluxo, mas aqueles casos que são de fato mais limitantes, onde isso já começou a levar uma repercussão clínica, uma dificuldade de exercício mais importante, eu acredito que seja uma boa opção, porque você tem ali uma necessidade de fortalecer, só que um tendão que não permite que você exija muito da musculatura. Com certeza. E aí que vem a maior parte dos estudos mesmo, para essas situações mais inflamatórias crônicas, né, para situações ósseas, porque aparentemente também existe uma atuação dessa oscilação de fluxo, dessa restrição de fluxo durante o exercício no metabolismo do osso, né, e nas doenças articulares, sendo a articulação mais estudada é o joelho, né, e até no último guideline publicado no British Journal Sports Medicine, foi considerado nível de evidência 1A, treino de restrição de fluxo em reabilitação de LCA. Por isso que eu falei aí do LCA, né? Então, é uma intervenção positiva de exercício físico para algumas condições ortopédicas e musculares que limitam aí a execução do exercício físico, que se beneficiariam com manutenção da massa muscular, com hipertrofia muscular nesse processo de saúde. Legal. Sempre que a gente tem, que alguém tem um quadro de dor crônica ou um quadro de dor aguda também, né, no caso, por exemplo, de um pós-operatório, a própria dor ela gera um processo de inibição muscular, ou seja, você tem massa muscular, mas aquela massa muscular ela não está funcionante. Eu comparo isso muitas vezes no consultório aqui com uma lâmpada que a gente tem na sala, né? Então você tem um interruptor, você tem um cabo que manda um sinal para a lâmpada e faz a lâmpada acender, né? No caso do nosso corpo, sai um sinal do cérebro, vai pela medula espinhal, por isso que você tem um trauma de medula, você perde o movimento, né? Porque perde essa conexão, chega no músculo e dispara um sinal para essa musculatura contrair. Quando você tem esse quadro de dor aguda, dor crônica mais importante, esse sinal é quebrado, e aí você tem uma musculatura, mas aquela musculatura não funciona adequadamente. Então ela tem uma força que é de 30% da capacidade dela. Então não é que você não tem musculatura, você tem, só que ela não funciona, né? Nessa situação, que é muito comum no pós-operatório, que você falou de cruzado, mas em outras condições também, tem algum papel o uso da restrição do fluxo? Como é que ele funcionaria isso? Tem sim, João. Aparentemente, tem um acionamento de algumas fibras aferentes que também modulam essa questão de percepção de dor, tá? Tanto na dor crônica quanto na dor aguda. Então, tem tanto um acionamento maior, porque muda-se o padrão de recrutamento, né? Tanto da fibra eferente quanto da fibra aferente muscular, né? A ideia chega a um ponto que o mecanismo de hipertrofia, são vários mecanismos postulados para hipertrofia na restrição de fluxo, mas o mecanismo principal se faz a correlação de treinar em baixa carga e manter o processo de hipertrofia equivalente, similar ao treino de alta intensidade, seria
a intensa resposta metabólica da musculatura, né? Então, esse acúmulo de metabólitos gerando um edema da musculatura preponderante, né? E aí, esse edema da musculatura associado a esse acúmulo de metabólitos que próprios aí do trabalho, né? Com a restrição isquêmica de fluxo, com a restrição arterial de fluxo e com a estase venosa, né? Relativa, porque está bloqueado o retorno venoso, então fica todo aquele produto do lixo, né, muscular dentro da musculatura. Isso faria com que você tenha uma fadiga muscular precoce, muito mais precoce do que, né, do que você precisaria de repetições sem a restrição de fluxo, mas você consegue continuar executando o movimento, não diretamente pela ação muscular isolada, mas existe mais recrutamento de unidades motoras e isso manteria a atividade apesar daquele bloqueio local muscular, né? Isso teria um mecanismo de desenvolvimento de força e hipertrofia muscular relacionado com a restrição de fluxo. Junto com isso, tem acionamento das vias aferentes e de substâncias secretadas diretamente no portão da dor, né? Do que seria essa conexão desse cabo com a medula. E um dos sistemas que são acionados com a restrição de fluxo é o sistema endocannabinoide, que a gente sabe que é bastante eficiente no controle de dor, né, da resposta álgica. Então, tem beta-endorfina, sistema endocannabinoide. Então, para status pós-operatórios, e por isso que tem sido utilizado cada vez mais na fisioterapia pós-operatória, né, tem sim um propósito na utilização dos métodos que usam restrição de fluxo, não só nessa ideia de manter uma funcionalidade, uma reabilitação muscular mais precoce, mas tirar esses mecanismos inibitórios aí relacionados à percepção de dor. Legal. Bom, acho que você já mostrou aqui muito da base fisiológica que justifica o uso, né, da restrição de fluxo, mas se a gente fosse resumir de alguma forma, você consegue, vamos botar números aleatórios, mas uma pessoa que você consegue ter uma resposta do exercício usando 3 quilos de peso, como se você estivesse usando 10 quilos de peso, né? Isso. Então seria basicamente isso. E inclusive até a ideia de como existe a possibilidade de uso com progressão, de você começar com movimentos muito simples, né? Movimentos, por exemplo, eu não preciso de carga nenhuma, eu coloco o dispositivo de restrição de fluxo e faço um movimento de sentar e levantar, faço um movimento, por exemplo, de flexo-extensão de cotovelo, não preciso de carga nenhuma, simplesmente peso corporal, né? E aí, quando eu melhoro isso, por exemplo, para um idoso frágil, faz toda a diferença, né? Então, eu melhoro a familiarização daquele idoso com a movimentação, eu melhoro a amplitude articular, eu melhoro a capacidade muscular desse indivíduo, e a partir do momento que ele já está mais apto à prática do exercício físico, a ideia dessa progressão de carga, sempre no pressuposto de o método funciona com baixa carga, né? É um treinamento de baixa intensidade com restrição de fluxo, né? Então não adianta eu associar, mesmo que o indivíduo tolere, possivelmente o grande maioria da população não toleraria treinar em alta intensidade, com altas cargas, com restrição de fluxo, né? Mas mesmo que o sujeito tolere, não há um benefício real em somar alta intensidade com a restrição de fluxo. Isso seria um fator estressor, né? E possivelmente de maior agressão e lesão muscular. Agora, treinamento em baixa intensidade, ele também pode vir variando, né? Pode ir peso corporal, elástico, bend, até chegar, por exemplo, num peso livre em menor intensidade do que um treino convencional. Ótimo. A sensação durante o treino é de que ela está tendo aquela sensação de que está fazendo um treino leve, ou ela mesma fazendo exercícios leves tem uma sensação, a percepção de que está usando altas cargas? Não, a percepção da carga é baixa, mas tem a fadiga muscular é intensa. O músculo trava. Pós-atividade, você vai sentir aquela musculatura como se estivesse fazendo treino pesado. O que acontece é o seguinte: permite-se, como um treino, digamos assim, com um enfoque mais metabólico, permite-se até, a ideia é acontecer isso, você fazer mais repetições, né? Então,
por exemplo, para a maioria dos protocolos aí de treinamento, se usa 75 repetições por exercício. Então, seria na primeira série 30 repetições, depois seguidas de 3 séries de 15 repetições. Né? Então, são muitas repetições, quer dizer, não seria inalcançável esse número de repetições com alta carga. Então, sim, a ideia é gerar uma fadiga muscular, né? Gerar uma fadiga com a repetição, né? Então, ter ação muscular, ter esse acúmulo de metabólito, e por isso que numa série subsequente não se consegue manter as 30 repetições. Essa que é a ideia mesmo. A ideia, em teoria, é ir regredindo, né? Porque você não vai depurando o músculo, né? Então, você não dá um tempo adequado de ressíntese de fosfocreatina, né? De recuperação muscular no intervalo de descanso. O descanso é incompleto, né? Então, você já fica com residual de produtos do metabolismo e vem com a agressão que não vai atender o aporte sanguíneo que precisaria para aquela atividade muscular. Então, vai inchando cada vez mais, vai acumulando cada vez mais e vai buscando essas vias alternativas para contração muscular. Então, o que dá é dor muscular mesmo, né? A percepção de fadiga, de travar, né? Mesmo com a sensação de que não está levantando muito peso, né? Mesmo com a sensação que não está levantando muito peso. Tá. Legal. Agora, um grande medo que a gente, como ortopedista, tem, voltando para a lesão de cruzado anterior, mas acho que isso é válido para muitas outras situações, é uma lesão que acontece muito em atleta, né? E normalmente as pessoas têm um suporte muscular bom, tem uma boa... E é uma cirurgia é um tratamento que depende muito de recuperar a musculatura, né? Um medo grande que a gente tem é quando pega pessoas que são sedentárias, que tem uma musculatura muito deficiente, que não gosta de fazer exercício, que reclama de qualquer desconforto, né? E que vai lá, cai na escada, torce o joelho e faz uma lesão como essa, vai perder ainda mais musculatura, porque a lesão faz perder, e aí você faz uma cirurgia que vai perder mais musculatura, porque vai gerar dor, e aquela pessoa vai piorar em vez de melhorar, né? Então, muitas vezes a gente chega até a contraindicar um procedimento, não que ele não tivesse benefício, mas com medo dos problemas que ele pode gerar, né? Essas pessoas que, ou outros motivos, uma paciente, por exemplo, que saiu de um tratamento oncológico, que teve uma perda muito grande e que, eventualmente, ela não consegue progredir. É muito comum a gente ver essa coisa, eu começo a fazer exercício, vou bem durante um mês, e aí começa a dar dor, e aí começa a ter uma dor num lugar, e depois a dor em outro lugar, você não consegue progredir muito carga, né? São situações onde você vai considerar a restrição de fluxo? Com certeza, fazendo as considerações do indivíduo, né? Então, como eu te falei, da ideia de tentar colocar o indivíduo num score, num ranqueamento do benefício que a gente vai ter em termos musculares, né? E da redução da sobrecarga mecânica, da sobrecarga osteoarticular, e com o peso, digamos assim, ou o contraponto de ter a manipulação do fluxo vascular. O que parece que seria mais estressor do ponto de vista cardiovascular, que limitaria mais essa indicação, seria o risco de trombose venosa, né? Então, não é algo que se utilizaria, por exemplo, talvez na vigência do tratamento oncológico, né? Câncer, né, aumenta o risco de trombose, alguns quimioterápicos aumentam o risco de trombose, então não se consideraria, embora com essa ideia do benefício muscular. Para a população em geral, sem risco trombótico, essa estase ela não acontece, esse bloqueio do retorno venoso efetivamente não acontece, tá? Porque se a gente for ver em termos de dinâmica, escapa o fluxo venoso, quer dizer, eu tenho uma limitação, mas ele escapa, principalmente pela contração muscular rítmica. Então é relativo isso. E também os estudos, né, que se fazem em relação à atividade fibrinolítica, se vê que tem uma atividade fibrinolítica muito intensa durante o treinamento com restrição de fluxo. Então, tem digamos assim, o risco para trombose, mas essa trombose vai limpando pelos mecanismos metabólicos relacionados à restrição de fluxo. E a proteção final à trombose seria, na hora que você tira o garrote, está tão comprimido lá o sangue dentro da veia que isso retorna com uma alta velocidade não padrão do fluxo venoso. Então, faria uma depuração final, esse escape, digamos assim, pós-restrição do fluxo venoso, né? Mas, em algumas condições, principalmente se a pessoa já teve um antecedente de trombose, se tem essas condições, por exemplo, uma condição oncológica,
alguma doença protrombótica, né? Uma trombofilia genética, síndrome do anticorpo antifosfolípide, alguma doença reumatológica que predisponha mais a trombose, que talvez fosse uma situação parecida com essa questão aí que você colocou do sedentário, ou enfim, que precisaria de uma intervenção, mas tem uma condição muscular tão ruim que às vezes seria até mais cautelar, né? E que pode ser limitado por essa, digamos assim, essa vulnerabilidade maior a episódio de trombose venosa, né? A contraindicação principal seria basicamente o risco de trombose. Então, seria exato, basicamente isso. No score habitual, mais utilizado, risco de trombose é o grande determinante. Tá. Todas as outras coisas, por exemplo, um excesso de resposta simpática, uma hiperatividade simpática, por exemplo, com descontrole da pressão arterial, ou com uma sobrecarga cardiovascular, tal, isso, ou com um fator de risco de disfunção endotelial, isso não se comprova. Tá? A gente não tem como fazer algumas modulações do treino, de quanto comprime e tal, que isso fica controlável, digamos assim, em termos de risco cardiovascular. Mas com a restrição de trombose, isso efetivamente pesa. Tá? Então, seria um paciente que com certeza se beneficiaria, né? Ele tem todas essas necessidades de desenvolver, não só de não perder mais massa muscular, ele vai ter um melhor controle de dor, né? Ele vai ter uma melhor possibilidade de progressão de carga ou de adaptação ao exercício ou de condição muscular, né? Para deixá-lo mais apto ao exercício físico. Mas se ele tiver alguma condição ali, né, principalmente que favoreça a trombose, seria mais cautelar a indicação nesse caso. Legal. Bom, então você já mostrou primeiro o lado da indicação e aí você já rebateu aquele primeiro argumento de que é uma coisa de marombeiro, pelo contrário, né? Quer dizer, não é para isso. A ideia é básica, é para quem tem alguma restrição para a atividade, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Agora, pensando nas contraindicações, e basicamente a gente está falando em risco de trombose. Obesidade é um risco de trombose, é uma das doenças que também está associada a maior risco de trombose. Pode usar em paciente obeso? Pode, mas com cautela. A gente tem um score, né, utilizado, que é um score que não pode somar 5 pontos. Digamos aí que o obeso com IMC maior que 35, ele soma 2 pontos. Então não é uma consideração só pela obesidade, mas talvez se ele somar outros fatores de riscos, teria que ter cautela. Um obeso, mais que 40 anos, entra naqueles scores clínicos também que a gente usa para profilaxia de trombose em paciente internado, né? Em paciente clínico, em paciente cirúrgico. Né? Nunca é unifatorial a trombose, a não ser por essas alterações genéticas ou doenças protrombóticas, né? Então, em condições clínicas, a gente vai considerar a idade, considerar outros fatores de risco, e aí, se ele somar esses pontos, aí ele pode ser limitado, sim, em relação à indicação. O que já soma direto 5 pontos, são essas condições de trombofilia, síndrome do anticorpo antifosfolípide e gestação em puerpério. Então, para essas condições, nem pensar restrição de fluxo. Ótimo. Tabagismo é uma outra situação. Tabagismo é outra situação que pontua, mas não é, se for um fator isolado, não limita. Ótimo, ótimo. Então, aí é o primeiro ponto que você já mostra, obviamente que esses scores aí dependem de uma avaliação médica, né? Então, com certeza. E por isso que é importante o médico se familiarizar com o modelo, né? Porque quem vai usar esse modelo adequadamente, seja numa clínica de fisioterapia, num centro de treinamento, então o treinador, o profissional de educação física, que também precisa ser capacitado, né, em usar esse modelo, não só ter uma tangente de conhecimento, né, entender como que qual é a metodologia, como modular o treinamento, né, em termos de adaptação. Se ele já é bem informado em relação ao modelo de treinamento, ele sabe que tem condições que vão precisar da liberação do médico, né? E aí, se o médico não conhece, como que ele vai liberar, né? Quer dizer, às vezes ele priva o paciente de uma intervenção positiva em saúde porque ele desconhece a metodologia de treinamento, né? E precisa, sim, do aval médico, principalmente nessas condições meio borderlines, assim, né? Ou que tenham fatores de risco para alguma razão que a manipulação do fluxo pode ser deletéria. O pressuposto também da segurança clínica
de uso da restrição de fluxo é encaminhar para o médico e ter liberação médica para utilização. Legal. Porque quando você pensa nas indicações, você falaria, olha, eu acho que de 50% dos pacientes que estão numa clínica de fisioterapia teria alguma indicação para estar usando uma restrição de fluxo, né? E é um tratamento que, e de fato, ele tem comprovação, existem de fato estudos que mostram que ele pode ter um benefício muito grande com isso, né? Mas, por outro lado, é um tratamento que acaba sendo relativamente pouco usado. Você não vê, de fato, isso tão disseminado na fisioterapia. Vamos dizer, a maioria das clínicas não utilizam, né? E talvez não utilizem justamente por isso, por uma questão de segurança, porque não é uma coisa de tão difícil de ser feita, né? Mas é uma coisa que, se for feita de uma forma errada, ela pode trazer problemas, né? Então, ter esta liberação médica é importante. Como é que você costuma fazer essa avaliação na prática, né? Quer dizer, o paciente, porque vamos dizer, a maioria dos pacientes que tem essas condições, elas vão chegar através do ortopedista ou do médico do esporte e vão para a fisioterapia, né? Como é que você orienta isso? Olha, manda para a fisioterapia e fala, olha, solicito treino, sugiro treino com restrição de fluxo, isso é uma questão da fisioterapia, como é que você vê isso? Se não é um lugar que eu conheço o treinador, mais do que liberar ou não liberar o paciente, o determinante de segurança clínica é como é aplicado a intervenção, né? Então, quem vai aplicar, como vai aplicar, que tipo de dispositivo vai usar, né? São os nortes que a gente dá para as variáveis de treinamento utilizando a restrição de fluxo. Então, por mais que seja ali um treino que lembre, né, para a maioria das situações, particularmente que seria feito num centro de treinamento ou numa clínica de fisioterapia, que lembre ali uma musculação em aparelhos ou em peso livre, as variáveis são algumas similares à da musculação convencional e outras são particulares da restrição de fluxo e outras são particulares do dispositivo de restrição de fluxo. Então, o que vai ser usado? Um manguito de pressão? Um manômetro específico desenhado para restrição de fluxo? O Kaatsu? Uma faixa desenhada específica para restrição de fluxo? Uma faixa de estabilização de articulação? Entende? Então, são todas variantes que vão determinar o que vai dar de resultado e o que vai ser estressor ou não para o paciente isso. Então, se eu vejo que é alguém que tenha uma forte recomendação e que é um centro não experiente na utilização da restrição de fluxo, ou que não me pede que variáveis utilizar, eu acho que talvez seja mais importante ir acompanhar o primeiro treinamento e direcionar essas variáveis do que efetivamente só ranquear o paciente em risco-benefício da utilização, tá? Então, por exemplo, o que seria a melhor situação no paciente clínico, né? No paciente de uma clínica em reabilitação? Seria o método ser o mais individual possível. Quando eu uso aquelas faixas que vende na internet, na rede social e tal, são faixas desenhadas até para restrição de fluxo, né? O meu método de controle do que seria uma compressão efetiva, né? A pressão de trabalho, que a gente chama como variável, ela é muito subjetiva, que é igual como se fosse um Borg. A gente usa uma escala de percepção, é uma escala de percepção de aperto, né? E aí a escala tem que ficar entre 6 e 7, que é um aperto intermediário. Ele sente apertado, mas não sente nem dor local, nem dor na mão, por exemplo, de estar ao aperto, né? Então, isso não é um parâmetro bacana para o indivíduo clínico, principalmente se é um indivíduo, por exemplo, que tem hipertensão arterial, que tem outro fator de risco cardiovascular, porque entra naquela ideia de qual é a sensibilidade à dor do indivíduo, né? Então, o que seria ideal em termos de utilização? Seria um manguito de pressão desenhado especificamente para restrição de fluxo. Não tão espesso quanto o manguito convencional, clínico, que a gente usa no hospital, porque você imagina fazendo, quem não tem um número muito grande, fazendo uma flexão de cotovelo com manguito. É terrível, confortável. Fora que fica
pendurada a pera de insuflação, né? Então, hoje existem dispositivos desenhados que ele tem um manômetro de pressão valvulado e ele destarraxa, né? Então, você consegue manter a pressão não oscila porque ele tem um valvulamento interno, também diferente do manguito. Tenta fazer qualquer movimento com manguito insuflado, manguito convencional, o relógio fica assim do manômetro, né? Então, a pressão oscila. Esses manguitos desenhados especificamente, ele tem válvulas internas que não tem essa perda externa de pressão com o movimento. Então, ele mantém a pressão que você colocou. E aí, para chegar numa pressão individual de trabalho adequada para aquele paciente, que ele tenha todas as necessidades da restrição de fluxo para levar benefício muscular, mas não tenha os contrapontos do malefício, por exemplo, uma hiperatividade simpática, eu preciso ter a pressão adequada de trabalho. Como se faz isso? Eu meço a pressão nas artérias distais, tibiais no membro inferior, radial ou ulnar, mas principalmente radial no membro superior, com o dispositivo que eu vou utilizar, não adianta eu trocar o dispositivo, com o dispositivo que eu vou utilizar, e pego a pressão com o Doppler, né? Com o Doppler de ondas contínuas, Doppler que faz o foquinho no obstetrícia, é o Doppler vascular convencional, não o ultrassom vascular, tá? Tem que ser com o Doppler porque eu tenho que ver a oclusão efetivamente. E aí eu determino a pressão de oclusão arterial, a gente chama de POA, né? A pressão de oclusão arterial é o 100%, e assim como a gente vai trabalhar lá com a intensidade de carga no treino de 80%, por exemplo, para ser um treino de alta intensidade, eu tenho uma pressão estratégica de trabalho, que é entre 60% e 40% da pressão de oclusão arterial, tá? Essa é uma pressão eficiente para levar o benefício muscular e, digamos assim, que não gera sobrecarga cardiovascular em contrapartida. E aí eu consigo individualizar o processo, não sendo algo subjetivo. Está apertada ou não está? Está desconfortável a mão? Não está, né? É um determinante. E isso tem que ser determinado em toda a antessessão de treinamento, né? Precisa determinar a pressão de oclusão, porque a pressão é naquele momento. Não adianta eu ter visto a pressão a semana passada e trabalhar, minha pressão de trabalho é 60 milímetros por mercúrio, sei lá, né? É a pressão do momento, a pressão de trabalho. Então precisa fazer o Doppler toda vez, né? Então tem toda essa logística, quer dizer, o lugar que eu estou destinando, ele segue essa metodologia? Segue. Então eu vou orientar treino com restrição de fluxo. Não segue essa metodologia? Não vou orientar, porque aí não tem segurança clínica, tá? E o contrário, quer dizer, o fisioterapeuta que entende que tem uma experiência com isso, sabe como fazer, tem todos esses pré-requisitos, e aí chegou para ele aquele paciente que falou, não, olha, acho que faz sentido a gente fazer a restrição de fluxo. Ele precisa saber se ele pode fazer, ele precisa ter uma liberação para fazer aquilo lá, né? Você vê o caminho contrário, esse fisioterapeuta encaminhando, pedindo uma avaliação médica para liberar o uso da restrição de fluxo? Nas publicações de segurança clínica, sempre tem esse caminho também. O fisioterapeuta ou o treinador viu uma boa indicação, mas julgou que o paciente tem fator de risco, tem que ter liberação médica. Liberação médica é, basicamente, para doença cardiovascular, que tem algum grau de não controle. Então, labilidade de pressão arterial, escapes de pressão arterial, insuficiência cardíaca, classes funcionais mais baixas, não tão altas. Porque o que vai acontecer nesse sujeito? Durante a restrição de fluxo, assim como num exercício de maior intensidade, a pressão vai subir. Só que na hora que tirar a restrição de fluxo, pode despencar, né? Principalmente se ele tiver tireoidopatia e tal. Então, são situações que seriam de bom tom ter uma avaliação médica para tentar mitigar o risco, né? Coisas posturais, por exemplo, uma desautonomia, né? Então, aí talvez você precise de exame complementar para liberar com segurança, sei lá, um tilt test, né? E basicamente nessas questões relacionadas ao risco trombótico, coisa que contraindica doença cardíaca instável. Então ninguém vai fazer
fase aguda de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca descompensada, vigência de embolia pulmonar, e não é recomendado, por razões óbvias, lesão muscular aguda, né? Então não dá para você comprimir a coxa do cara com uma lesão de coxa, né? Vai piorar o hematoma, vai gerar, apesar de que a restrição temporária, né, durante o exercício, na hora de tirar, tem um mecanismo óbvio de vasodilatação, né? Então, o hematoma provavelmente, se é um hematoma contido, mesmo que não tenha sido, né, uma lesão muscular muito extensa, vai aumentar a área de hematoma, né? Vai aumentar o desconforto depois do tempo de restrição, né? Então, essas situações, às vezes, que talvez pareça seguro ou pareça se beneficiar, mas que tenham condições de base, seja relacionadas à doença ou seja relacionadas ao paciente, elas vão precisar desse aval médico para a situação de segurança. Muito bom. E pensando no protocolo de treinamento propriamente dito, você disse que faz um alto número de repetições. Você chegou a falar em 70 repetições em alguns exercícios, né? Divididos aí em 3 séries. 4 séries. 4 séries. Vamos lá, como é que é o protocolo de treinamento? Tá, o protocolo ele é assim, ele varia, né, de acordo com um dispositivo, mas em geral. São 4 exercícios, no máximo 4 exercícios por sessão, tá? Geralmente são exercícios uniarticulares, né? Porque existe até um benefício da musculatura acima da restrição de fluxo, de ter o benefício de hipertrofia, tá? Quanto mais próximo do local de restrição, melhor. Mas, obviamente que o benefício efetivamente de metabólico, ali, da sobrecarga metabólica, ela vai acontecer distal ao garrote, né? Então, são exercícios particularmente de membros inferiores e de membros superiores que podem ser utilizados. Nunca numa mesma sessão se treina superiores e inferiores, tá? Isso é proscrito. Nunca se treina, tá? Então, uma sessão é de treino de superiores, outra sessão é de treino de inferiores. 4 exercícios, geralmente se utiliza 4 séries de 75 repetições, então 30 repetições na primeira série, seguidas de 3 séries de 15 repetições, com intervalos de 30 segundos a 1 minuto entre as séries, né? E com intervalo de 1 minuto entre os exercícios. A relação entre manter o dispositivo insuflado ou não durante o intervalo é relativa, tá? Fizeram estudos comparando se fazia diferença deixar insuflado o tempo todo, durante a sessão toda, ou fazer alguns períodos de alívio, né? Para aumentar a tolerância. Porque o que acontece? Durante o exercício, como eu falei, dá a sensação de fadiga, mas tem esse escape melhor da veia, porque o músculo contrai, ele empurra a veia por dentro do músculo, empurra a veia o sangue por algum lugar, né? Mas quando você está parado, aquele sangue venoso está bloqueado. Então, quando está parado, eu falo porque eu uso a restrição de fluxo em mim, né? Justamente para poder dar essa experiência. Quando está parado é infernal, você fica pulando, você fica dando saltinho, você fica querendo mexer, porque fica um bloqueio venoso intenso, né? Então fica uma situação muito ruim, um enformigamento, uma coisa desconfortável, né? Então, para aumentar a adesão em quem tem um desconforto extremo no intervalo, é possível afrouxar. Só que aí toda vez vai ter que determinar de novo a pressão de trabalho, ou se for um dispositivo mais simples, a pressão de aperto, né? De colocar o dispositivo para a próxima série, tá? E é basicamente isso, o protocolo de treino é basicamente isso. Tá, agora digamos que você vai fazer, vamos pegar uma musculatura, então você vai fazer uma musculatura de panturrilha, você vai fazer 4 séries de exercícios, 30 segundos de intervalo, mais o tempo de execução, você pode botar aí que você vai fazer de 5 a 10 minutos de tempo total aí para fazer Isso. Uma série de panturrilha, né? Isso. Aí você pode manter a restrição durante todo esse período, né? E aí você vai ter um segundo exercício, vamos lá, que você vai fazer, a sua programação é fazer panturrilha, o extensor de joelho e flexor de joelho. Perfeito. Né? Entre as séries, entre um exercício de panturrilha e a série de quadríceps, por exemplo, você precisa ter um intervalo? Isso.
Entre os exercícios, né, entre os diferentes exercícios, 1 minuto, e entre as séries de um mesmo exercício, 30 segundos a 1 minuto. Tá. E aí então você pode botar que você vai ficar ali mais ou menos uns 15 minutos para fazer esses 3 músculos, né? O total de sessão geralmente é de 20 minutos a 30 minutos. Tá, e nesse período você pode passar aí de 20 a 30 minutos com Com restrição. Com a restrição, não tem problema você estar fazendo isso. Não tem problema. Não é interessante passar, por isso que se fala em 3 a 4 exercícios, não mais que isso. Tá, acabou de fazer esses 3, 4 exercícios, você tirou a restrição de fluxo, pode entrar no carro e ir para o trabalho, vale a pena fazer alguma coisa? Não, pode, sem problema nenhum, até porque o treino, apesar de ser extenuante durante o treino, a recuperação é muito mais rápida, né? Então, existem protocolos de exercício agudo, né? Que não seria processo mais de treinamento. Geralmente, o processo de treinamento aí vai envolver 12 semanas, na maioria dos estudos, né? Mas existem processos mais agudos que fazem 2 sessões de treino no dia, tá? Uma das coisas que se advoga é que existe, pelo acúmulo acidótico metabólico que existe intenso nessa musculatura, a partir do momento que você tem essa depuração por aumento da velocidade do fluxo venoso depois de afrouxar o manguito, essa acidose circula transitoriamente e se encadeia estímulos hipofisários para aumento da secreção de GH, tá? Então, se for pegar o aumento de secreção de GH pós um treino convencional e pós-restrição de fluxo, em pós-restrição de fluxo chega a ser 50, 100 vezes maior o pico de GH pós-exercício do que de um treino convencional. Então, isso teria a ver com essa recuperação mais rápida e poder fazer 2 sessões no mesmo dia. A grande questão não é o que você faz depois do exercício, talvez seja durante o exercício. Ah, então, se manter muito bem hidratado é fundamental, justamente para não ter essas possibilidades de autonomia no afrouxamento da faixa, né? Óbvio que vai ter uma questão de percepção individual também, mas mantendo-se bem hidratado, isso minimiza muito aquela sensação de queda de pressão, de desfalecimento pós-esforço com afrouxar a restrição de fluxo. Óbvio que isso é muito mais comum nos membros inferiores, pela massa envolvida, né? Pela quantidade de sangue envolvido aí na veia que tem maior capacitância, né? No membro inferior, mas pode acontecer nos membros superiores também. Então, legal. A hidratação é fundamental. Legal. Você disse que um dos problemas, em algumas situações, justamente quando você solta a pressão e vai aquele fluxo como se fosse uma bomba que liberou ali, né? Faz sentido você pensar numa liberação gradual da restrição? Nunca vi isso avaliado em estudo, João, para ser bem sincero. Assim. Como a pressão do manguito é relativamente baixa, é que a pressão por isso que é uma situação mais de sensibilidade do que de pressão. E por isso que também nessas situações clínicas é muito mais interessante o manguito do que a faixa. Porque a faixa você pode fazer uma pressão excessiva e aí talvez se tivesse sentido você ir afrouxando, mas o manguito de pressão a gente trabalha com 80, 60, 70 milímetros de mercúrio, entendeu? Por mais que o cara esteja com um esforço excessivo, tenha tido trabalho muscular, esteja se sentindo cansado, nem dá para diminuir aos poucos. Pensa na sua rotina de consultório aferindo a pressão, quando você está em 60 já foi para o 0 já. É difícil de titular isso, né? Sim. Então, para a maioria das pessoas, uma pressão ali de em torno de 50 milímetros de mercúrio é suficiente para fazer a oclusão das veias superficiais por completo, né? Você fecha você para o retorno venoso das sapenas e no membro superior você para a cefálica e a basílica, né? Então, se coloca esse plusinho aí, trabalhar entre 60 e 40 da pressão de oclusão arterial, que isso também se consegue a compressão das veias profundas, né? Então, assim, a pressão é baixa, relativamente baixa. E outra, se o sujeito tiver com muita pressão, para pressão de oclusão, ele nem vai poder fazer a sessão. Não só restrição de fluxo, mas teoricamente não poderia fazer nenhuma, né, sessão. Quer dizer, pela recomendação da Sociedade Brasileira de Hipertensão, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, você não deve iniciar a sessão se a pressão sistólica tiver mais que 160, né? Ou se a diastólica tiver
maior ou igual a 105. Aqui, nem para exercício clínico hipertenso, em geral, a gente tem esse cenário de aferir a pressão, né, do sujeito antes de começar o treinamento, mas na restrição de fluxo acaba sendo inevitável para determinar a pressão de trabalho. Então, se tangenciar uma pressão mais alta, possivelmente o sujeito está hipertenso, ele nem vai poder fazer o treino, né? Legal, legal. Não, com certeza. E aí, o último benefício que a gente poderia colocar, claro que não é para quem quer isso, a gente falou meio brincar aquela coisa, sai do treino para o trabalho, você nem sua, né? Então você não precisa nem tomar banho, faz o treino e vai trabalhar. Tem essa facilidade, essa facilidade de agilidade tem com certeza. Tudo que é natação te demanda tempo depois do treino, até a restrição de fluxo te economiza tempo depois do treino. Não, eu falo, mas é um fator que eu acho que é muito relevante. Discute muito, por exemplo, suplementação alimentar. Pô, depende, se a pessoa sai do treino e vai para o trabalho, se ela está num treino não tem ali uma proteína para comer, pô, vamos usar o suplemento, outra situação não, né? Quer dizer, para algumas pessoas isso pode ser um fator determinante, né? Mas você sabe que eu já vi esse tipo de situação, por exemplo, para otimizar o treino, né? Para o tempo de treino. Não tenho muito tempo para treinar, porque é um treino em tempo, ele é intenso, né? Intervalo de 30 segundos, rapidinho, né? Não tem jeito, é baixa carga, você faz rápido as repetições. Então é um treino de meia hora, como se você tivesse treinado 1h30 se for um treino de membros superiores, né? Então é um treino de tempo e eficiência muito bom, com certeza. Sim, porque a pessoa tem ali 1 hora para sair do trabalho, fazer o treino, almoçar e voltar. Então, quer dizer, acho que para algumas pessoas isso pode ser determinante aí. E eu vou dar minha experiência pessoal, né? Como eu falei no começo, eu uso, né? E eu uso numa indicação de dor crônica, né? Minha indicação mesmo, que eu uso por epicondilite, né? Porque como eu treino uma alta demanda, uma alta carga de treino, musculação, eu deixo para treinar os grandes grupamentos musculares num treino convencional, que obviamente eu vou ter o acionamento das musculaturas adjuvantes aí, por exemplo, né? Então, sei lá, eu treino peito convencional e o tríceps eu treino com restrição num outro momento, né? E assim eu vou tentando tirar a sobrecarga do meu cotovelo, e funciona super, né? Então, para esses treinos uniarticulares que intensificam muito esse trabalho, né? Principalmente para quem sofre aí com epicondilite, treinar bíceps e tríceps com epicondilite é a receita do insucesso, né? Aí você não quer parar de treinar, não faz repouso, aí treina, o negócio piora e fica bem incapacitante. Então é um recurso que me acabou sendo bastante interessante, assim, para diminuir essa sobrecarga mecânica. Muito bom. Rodrigo, queria te agradecer mais uma vez, acho que deu para explorar bem o tema aqui e contar com você aqui em outras discussões. Maravilha, João, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para nossos próximos encontros aí. Obrigado mais uma vez.